A FHI11 saiu o relatório de outubro, o fundo também está em emissão. Vamos dar uma olhada nos resultados, nas alocações. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos, que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso me ajuda a fazer o canal crescer, principalmente dar um like para mim, para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Também tô no Instagram, @Estela Mourão. Aqui na descrição tem um link para você me seguir por lá. Cota patrimonial do AFHI11, R$ 94,23. A cota mercado estava R$ 95,90. De lá para cá caiu um pouquinho, R$ 94,68 hoje. No último mês, uma alta de 0,49. Nos últimos 6 meses, uma alta de 2,37%. Em 28 de maio, o fundo custava R$ 92,48. Desde janeiro, subiu 3,76%. A cota custava R$ 91,25, chegou a bater ali, ó, em 29 de janeiro, R$ 86,52, um baita de um preço, né? E depois subiu quase 4%. No último ano, uma alta de 1,05%. A cota custava R$ 93,70, bateu R$ 81,90, um baita preço, uma baita promoção, a promoção do dia 19 de dezembro. Essa realmente foi uma Black Friday dos fundos imobiliários, né? E o fundo, pessoal, ele segue mais ou menos no mesmo preço sempre, tá? É um fundo muito sólido, muito estável. Então, acaba que a cotação fica mais ou menos na mesma. Por isso que isso aqui realmente foi uma distorção muito absurda. Quem aproveitou, né? Com esse valor que ele está pagando, R$1,01, e o preço dessa cotação, a gente tem um yield de 1,07 nos últimos 12 meses, 12,65. O fundo está no VP, PVP1 aí. O fundo geralmente negocia no VP, né? Patrimônio líquido do fundo, 429 milhões. Está em emissão, esse patrimônio deve crescer um pouco, quem sabe ele alcança os 500 milhões de reais de patrimônio líquido, sempre bom, né? O fundo crescer, se tornar mais sólido, maior. Resultado do mês foi fraco, impactado pela deflação, né? 85 centavos por cada cota. Eles mantiveram R$1,01, né? Eles falam que gostam de linearizar os rendimentos dos cotistas, eu acredito que os cotistas também gostam, né? Fundo tem no total acumulado 55 centavos, tá? Resultado acumulado em caixa 34 e tem o resultado da inflação acruada, que é 21 centavos por cada cota. A gente percebe que a reserva estava de 50 centavos, ele usou bastante reserva, caiu para os 34 centavos, né? Normal, a reserva estava aí para isso, para suportar essas quedas de resultado, principalmente por causa da deflação, né? E nesses momentos aí que o IPCA tá baixo, né? Cota patrimonial valorizou 12 centavos por cada cota, saiu de R$ 94,11 em setembro para R$ 94,23 por causa da marcação ao mercado. Todas as operações do fundo estão adimplentes, tá? Não tem nenhum problema de inadimplência hoje. O AFHI11, nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$ 11,98 por cota, que equivale a 12,49%, né, na cotação de 14 de novembro, tá? E aqui as movimentações. O fundo tá fazendo muita movimentação, tá? Adquiriu o CRI Almeida Júnior, que é muito bom, né? É muito bom, o CRI de shoppings, uma empresa boa do sul do país, né? Adquiriu R$ 1.824.954,99, taxa CDI mais 1,25. Então, compra mais CDI. Crimufato, que já estava na carteira do fundo, adquiriu R$ 3.129.251,02, taxa também CDI mais 2,5. Adquiriu CRI Creditas 2, tá? No volume de R$ 2.353.947,77, taxa IPCA mais 10. E adquiriu também CRI GPA, que também já estava no fundo, aqui menos, né, 160 mil só, IPCA mais 12. Lembrando aqui, né, ele sempre traz quando ele compra uma operação que já estava na carteira, olha aqui, a primeira vez que ele comprou a IPCA mais 5,3, uma taxa muito baixa, olha a diferença, né, pelo momento que compra. E agora ele comprou IPCA mais 12, a mesma operação, ou seja, não teve aumento de risco, IPCA mais 8,2, agora a taxa que subiu aí quase 3% por causa dessa aquisição, bem interessante, né? Ele também adquiriu CRI Açaí, que também já estava presente na carteira do fundo, volume menor, R$ 275.563, taxa
também IPCA mais 9,01, e aqui antes, né, ele tinha adquirido a uma taxa de IPCA mais 7, como agora adquiriu a uma taxa de IPCA mais 9, foi para IPCA mais 7,48 a taxa média da carteira do fundo, tá? Também adquiriu o CRI Bem Brasil, que também já estava na carteira do fundo, R$ 55.833,65, bem pouquinho. Taxa IPCA mais 9,35, aqui também houve acréscimo de taxa, porque a primeira vez ele adquiriu a uma taxa de IPCA mais 5,41. Então, por isso, agora a taxa sobe para IPCA mais 9,04, tá? Também adquiriu CRI Açaí HGRU, aqui um volume bem mais representativo, R$ 4.147.199,49. Excelente sempre quando se compra um CRI de fundo imobiliário, né? Que é muito bom, garantia muito boa, dificílimo dar algum problema, quase impossível. Taxa CDI mais 1,84, já está presente na carteira a operação. Também adquiriu CRI RNI, também já estava presente na carteira por 5 milhões, tá? CDI mais 1,99 é a taxa, tá? E aqui eles explicam, né? A gente sabe que o que eles estão fazendo, né? Aumentando a exposição em CDI com duration reduzida para capturar essa Selic alta e também alocar em ativos IPCA+, com taxas superiores à média da carteira, e é exatamente isso que eles estão fazendo e que fizeram nessas alocações, né? Então ele fala aqui, né, que a alocação nos CRIs Almeida Júnior, Mufato, Açaí, HGRU, RNI e Carrima direcional aumentaram a exposição em CDI+, né, com um incremento de 1,9% da carteira do fundo de setembro para outubro. E as aquisições nos CRIs GPA, Creditas, Açaí e Bem Brasil foram realizadas a IPCA, mais uma taxa média acima da taxa do fundo, sem aumento de risco. É isso que eles vêm fazendo, tá? Em outubro, a receita do fundo foi impactada negativamente pela deflação de agosto, menos 0,11, né? Porque tem a defasagem aí de 2 meses, né? E a reserva acumulada nos últimos meses vai ser ainda necessária para segurar a turbulência, né? Porque nos próximos meses o fundo vai ser impactado pelo IPCA de outubro, que veio baixo, 0,09, e novembro, aqui a projeção da Anbima de 0,23, mas saiu essa semana, saiu ontem, tá? IPCA 15 de novembro veio 0,20, então veio abaixo até das expectativas aí, o menor IPCA de novembro desde 2019. Então, o fundo vai precisar usar reserva nos próximos meses também. Aqui ele fala da 7ª emissão de cotas, o fundo está em oferta, né? O fundo quer captar 80 milhões de reais, o preço era R$ 94,11. Em relação a preço, pessoal, não fazia tanto sentido participar por desconto, mas é um fundo muito bem gerido, então quem quisesse participar poderia, tá? Porque é um fundo muito bom, ele está em oferta agora, né? A preferência acaba no dia que eu gravo esse vídeo para vocês, dia 28/11, depois tem as sobras que vai de 13 de dezembro a 9 de dezembro, tá? Então o fundo deve fazer uma emissão bem rápida, logo deve finalizar essa emissão, tá? Vamos ver se ele consegue captar, né? Esses 80 milhões seria muito bom, porque o fundo com dinheiro na mão vai fazer mais dinheiro para o cotista, porque sabem trabalhar, né? É impressionante. Aqui eles trazem o retorno total de uma operação, o CRI Pernambuco, tá? O fundo teve aí um retorno, uma TIR, taxa interna de retorno de 18% ao ano, é muita coisa, né? Num prazo de 26 meses, né? Uma duration bem curta, 1,77 anos, a taxa média de aquisição foi CDI mais 5,75, tiveram aí um baita de um retorno, né, nessa operação, né? Então é bem interessante. Aqui com relação ao resultado de outubro, a gente vê o impacto, né, na correção monetária da deflação. Olha aqui, em agosto a gente viu que a correção monetária foi 921 mil, setembro 950, olha outubro, 406 mil. Impactou pra caramba, tá? Também teve um impacto aqui dos juros, né? Ele teve menos juros aí, 3.416.000 esse mês, né? E aí o resultado veio bem fraco, quase 85 centavos, né? Distribuiu R$1,01, reserva tá aí quase em 34 centavos por cada cota. O fundo segue perdendo cotistas de pouquinho em pouquinho, né? O que só prova que o mercado realmente gosta de tranqueira, né? E ao mesmo tempo o fundo vem segurando muito no patrimonial, né? Houve um acréscimo aí no patrimonial do fundo, tanto em relação a agosto quanto em setembro, tá? Volume médio diário foi 500 mil,
né? A liquidez dele não é uma baita liquidez, o fundo segue aí bem diversificado em número de CRIs. Por devedor, maior devedor, Grupo Mateus, tá? 6,32%, é o que o fundo tem acima aí de 5%, direcional ele também passa um pouquinho dos 5%, mas considero um fundo super bem diversificado, sem problema na carteira até o momento. Hoje ele tem 65,88% em CRIs indexados a IPCA mais 10,05%, duration de 4,61 anos, tá? 29%, ele elevou aqui a parte CDI, né? CDI mais 3,01, uma duration menor que em IPCA, ó, 3,68 anos. Aqui todas as compras, comprou muita coisa mesmo, que ele traz os detalhes dos CRIs novos da carteira, né, que é o CRI Almeida Júnior e o CRI Creditas, baitas alocações, né, a gente vê que o Creditas é pulverizado, então você tem ali dentro do CRI vários devedores, boas garantias, tá? Tanto de um quanto de outro. Aqui o fundo aumenta a parcela em CDI para 30,03%, segue com 68,21% em IPCA. Em caixa ele tem 3,42%, o resto alocado em CRIs, né? 96,58%. Não é um fundo que fica fazendo patifaria em fundo imobiliário, é um fundo de papel raiz, né? Por risco, a gente vê que contratual é 44,42%, pulverizado 25,5%, que pulverizado mitiga bastante o risco, corporativo 30,08%, o fundo hoje é 68,79% high grade, 31,21% high yield, o que torna ele um middle risk, tá? Muito bem gerido, aliás. Por segmento, varejo é 21,13%, incorporação 20,02%, shopping 12,8%. Por securitizadora, OPEA 41,88, Virgo 20,04, né? Eles devem diminuir Virgo aí por causa daqueles rolos que aconteceram no passado, tá? Mas é um fundo que segue bem tranquilo, bem gerido e em oferta, que pode ajudar o fundo a crescer mais. Agora eu quero saber de você, tá tranquilo com a FHI11, tem ele em carteira ou não? Fique esperando o momento de entrar, porque afinal de contas são poucos os momentos em que o fundo tá barato. Deixa o seu comentário que eu vou adorar ler. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se gostou mais, torne membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo. Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo.